boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de todo o coração a dedicação, a paciência e o carinho aqui nas nossas noites de terça-feira. Aos nossos irmãos da mesa, muito boa noite. Boa noite, muita luz. Boa noite. E como a gente sempre fala, novamente nós temos um assunto que é muito interessante. E nós vamos falar hoje de livre-arbítrio, na lei de causa e efeito. Uma questão tão antiga e ao mesmo tempo tão atual para nós. Enquanto estamos aqui encarnados, a gente fala dessa lei de livre-arbítrio. E hoje nós vamos tentar ter um entendimento, né, Mauro, dessa lei, né? Porque ela tem várias vertentes para a gente compreender ela, né? O livre-arbítrio, né? O que nós podemos falar de... Teve um programa que a gente falou da lei de liberdade. Exato. Então, quando a gente falou da lei de liberdade, passou um pouquinho pelo livre-arbítrio. Uhum. Mas olha que interessante, quando tu coloca livre-arbítrio junto com lei de causa e efeito, aí tu começa a pensar assim, eu tenho liberdade de escolha. Mas eu já estou vivendo um momento onde eu já escolhi alguma coisa. Exato. Então, veja que já estou vivendo ele. Agregou uma complexidade maior. Uhum. Eu não posso pensar assim, eu tenho liberdade, eu escolho o que faço, mas baseado no que eu já estou vivendo hoje, que é reflexo do que eu já escolhi. Nossa, muito bem colocado isso. Porque se a gente vai parar e analisar, a gente sempre nos questiona assim, mas o que está acontecendo comigo agora? Por que eu estou passando... Eu já escolhi, né, Mauro? Sim, isso já foi uma escolha. Tu já está vivendo uma consequência do teu livre-arbítrio. Uma escolha. E essa é obrigatória. E como tu falou antes, a escolha, eu posso ter, posso escolher entre várias possibilidades, mas a consequência... Existe uma consequência. É obrigatória. Então tu tem o livre-arbítrio, mas já está dentro de uma consequência. Olha que interessante. Então tu tem que ter muito cuidado com as tuas escolhas. Na vida você vem escolhendo, tu vai decidindo coisas, né? E toda decisão implica um resultado. E esse resultado é da nossa responsabilidade. Nós temos o compromisso em cima daquilo que já escolhemos hoje. E muitas vezes a gente não aceita, por não compreender. Olha que isso aí é uma coisa interessante, porque esse tema aqui ele passa por muitos assuntos. Por exemplo, tem aqueles que acreditam na reencarnação, tem aqueles que não compreendem a reencarnação. Mas se tu tirar a reencarnação, se tu não viveu antes, somente as escolhas desta vida é pouco. É pouco. Para algumas coisas que a gente vive e que a gente não encontra explicação. E aí eu acho que entra muita questão de as pessoas entenderem que as coisas que acontecem são castigos divinos. E quando a gente traz essa luz para essa questão de que Deus é justo, bondoso e tal, e Ele nos permite ter a liberdade de escolha, e que isso é total responsabilidade minha, o que acontece é a justiça de Deus, Exatamente. né? De que eu vou receber de acordo com o que eu planto e vou colher as consequências a partir das minhas escolhas. Então, aí sim funcionaria, porque senão a gente vai entender como um castigo divino ou uma injustiça, né? Porque tu tá passando por uma situação difícil e eu não. Então aí a gente tem um pai o quê? Um pai que castiga, um pai que... punitivo. E a punição não, ela não existe. Exato. Então o Paulo Moratelli, quando esteve aqui, falou da justiça restaurativa, que é mais ou menos nesse mesmo sentido que se faz, porque a punição ela não vai construir nada. O que vai construir é uma restauração. Ele até falou que para ele o ideal era a palavra transformação. Mas no caso da gente, eu até acho que restauração faz sentido, porque como espíritos nós somos criados perfeitos. Nós já temos as virtudes dentro de nós, então a gente teria que retornar a essa matriz que já existe em nós, lapidando a partir das escolhas que a gente faz, né? Então faz sentido a gente pensar que a justiça de Deus, ela é uma justiça que restaura realmente. É para restaurar. Porque ela vai fazer com que a gente se conheça, preste atenção nas escolhas, porque ali na frente já vai ter a consequência. E eu acho que como tu colocou, né, Cláudia, não existe prova maior de amor de Deus do que essa oportunidade de ter o livre-arbítrio. Porque eu vou escolher. Vai me ser dado várias oportunidades para que eu venha, restaure, como tu falou, né?
caia, erguer. Existe prova maior de amor que essa? Então é amor, não é punição. Né? Para as pessoas que não admitem a reencarnação, não existe lei. Claro, daí seria uma punição. É um castigo. Um castigo. Esse Deus é muito punitivo e não tem justiça. E não é justo, porque não é justo. Um nasce num berço de ouro e o outro nasce numa favela que não tem nem... E a gente sempre ouviu falar, né? Deus castiga. Não. Um é fazendeiro, que nem ali o Zelina. Eu já não sou fazendeiro. Exato, e tem isso aí, tu pode ser, porque não existe determinismo, Isso, né? Porque as pessoas às vezes acham, não, é assim e é assim, acabou, e pronto. e acabou. E eu não posso mudar, então... E de certa forma, talvez a lei de causa e efeito traga alguma coisa de determinismo. Sim. Um determinismo de uma escolha. Escolha lá atrás. Exato, pela minha escolha. Não, de Deus não. Não existe. Sabe que a gente sempre brinca, né? Eu me lembro, Cláudio, que uma vez, numa aula que a gente teve, né? A gente falou justamente disso e dizia, olha, para essa reencarnação, né? Que eu acredito, eu não quero dinheiro. Me afasta do dinheiro. Porque na outra eu me perdi. Agora eu estou aqui, meu Deus, como eu queria ter dinheiro. Exatamente. Corro atrás do dinheiro. E tem uma coisa... As pessoas acham que a felicidade dá o dinheiro. Exato. Então, né? Mas eu pedi a mas ajuda tanto. Ajuda, né? Facilita a vida, mas não traz felicidade. A gente não pode limitar o poder dele. Exato, faz né? parte do processo. É um exemplo, né, de algumas coisas que a gente pede muito para não ter. Né? Faz essa escolha, como a gente comentou, né? Só que quando vem para cá, quero muito. Eu sempre peço para ter bastante. Eu posso falhar, mas eu quero ter bastante. Boa. Diz o seguinte, que pela justiça divina, você precisa passar por determinadas coisas para aprender. Sim. Porque você ouvir as pessoas falarem, ler sobre o assunto, não aprende. Então, o dinheiro, se você teve, ou tu tens, ou tu teve, ou tu terá. Sim. Tu tem que passar por isso e também passar pela dificuldade. Para aprender. Para aprender. Exato. Que é a forma que a Cláudia falou de tu te lapidar, tu te melhorar. Né? Porque senão seria incoerente a gente passar por uma existência e dizer, olha, não tem nada. Eu não precisei aprender nada, eu não precisei me lapidar. O pai tinha tudo, eu não precisei trabalhar, né? Aí é grave. E uma coisa interessante que existe hoje, a gente pode até dizer, talvez ninguém possa dizer que não tenha discernimento entre o que é certo e o que é errado. Acho que todo mundo tem isso. Sim. Eu acho que hoje está muito claro essa isso, questão. a gente sabe. Eu sei o que é certo, o que é errado. Claro que existe uma coisa. Se a gente pegar as crianças, talvez a gente venha num meio onde a gente vai ser influenciado. Perfeito. Vai haver uma influência do meio onde tu nasce. Mas, a não ser que tu tenha alguma deficiência neurológica, psicológica, cognitiva, melhor dizendo, tu vai crescer, tu vai saber o que é certo e o que é errado. A decisão e tu sempre é tua, então vai responder por ela. E tu vai sempre ter que escolher entre o certo e o errado. O mundo te proporciona isso. Então, o meio, ele vai te influenciar de certa forma. Mas tu tem o direito tem o teu livre-arbítrio. Exatamente. Porque tem uma definição do livre-arbítrio que diz o seguinte, que é a capacidade de poder agir por si mesmo, que é o que tu bem colocaste, né? Com autodeterminação, independente vontade e desejos humanos. Que o que nós estamos vivendo hoje aqui, nós precisamos dos desejos humanos. Sim, com certeza. Com certeza. Precisamos da matéria. Exatamente. Nós convivemos aqui, nós não podemos, né? Eu me lembro que o Fabiano White sempre falava numa situação, dizia, a gente não pode se isolar dentro de uma caverna, ir lá para dentro e só ficar lá orando. O que vai acontecer? A gente vai morrer de fome. E não vai conseguir o objetivo de evolução enquanto aqui encarnado, enquanto aqui terreno. Que está na relação, é na sociedade que a gente Exato, que vai evoluir. Né? Exato. Porém, como o Mauro colocou, as tentações, as coisas vão estar ali. Cabe a quem ter o discernimento, tanto de ensinar as crianças, quanto nós. E assim, o meio onde tu nasce já é uma consequência, muitas vezes, do passado. Verdade. Porque ninguém nasce no lugar errado. Então eu vou nascer num meio onde o mal predomina. Mas eu vou saber o que é o mal e eu posso ter ali o discernimento de escolher. Não, isso aqui eu não quero. Eu quero um outro caminho. Porque é uma prova que a gente tem. Exato. Tu, no passado, talvez tu cometeu alguns erros e tu precisou nascer numa situação para aprender alguma coisa. E ali não está bom, ali tem o mal.
mas tu tem a chance de fazer diferente. Fazer diferente, exatamente. Todos vão ter essa... As pessoas às vezes pensam que, mas era só um valor insignificante. O cidadão lá se enganou com o troco, me devolveu X. Claro. A moralidade, exato. Não interessa. Certo é certo. E como o Mauro falou no começo, a gente sabe o que é certo. Uma vez o cara fez ele pertencia a uma instituição e alguém foi convidado para participar. Mas a pessoa não sabia que esse alguém foi convidado. E aí ele pegou o ônibus e pagou, e o cara devolveu 25 centavos a mais. Ele foi lá atrás, não ficou, será que eu devolvo ou não devolvo? Ficou pensando, devolvo ou não devolvo? Hoje eu me dei bem. Eu vou devolver. Chegou lá, você me deu 25 centavos a mais, me devolveu. Ele disse, eu vou participar da instituição. Eu achei que tu ia me devolver mesmo. É uma prova. Mas e quantas provas dessas acontecem no nosso dia a dia que a gente não se percebe? É o que nós temos que ter em mente. Quando você está numa situação dessa, você está responsável pelo programa, pelo trabalho que você faz, pela casa espírita ou igreja que você participa. Você está dando... Mas esse cara aí disse que é católico, é isso, que é aquilo, e aquilo levou meus 25 centavos. É o cartão de visita. É o cartão de visita, exatamente. É o cartão de visita. A gente tem essa responsabilidade nas costas, embora as pessoas não se deem conta. Não se deem conta, nosso dia. E tem uma frase que diz assim, nos cabe ceder ou resistir aos arrastamentos. Nossa. É isso aí. Nos cabe ceder ou resistir. É uma escolha. Tu não vai ser obrigado a nada, mas tudo tem consequências. Tudo tem. E como o Roselino deu o exemplo dos 25 centavos, né? Uma vez eu até brinquei com a minha esposa assim, nossa, eu parei de ir na feira e ficar cuidando de ver se alguém perdia dinheiro. Que é uma coisa tão normal no nosso dia a dia, né? Achado não é roubado, não, né? Não, se tu então passaram um videozinho de um evento que aconteceu em Santa Catarina. Choper, girante, eu vi fantástico. Você chega, você pode fazer o Pix, você pode pagar em dinheiro. Você tem os preços ali, tudo. Você se serve e paga o que tu levou. E ninguém leva fiscaliza, mais. Ninguém olha. O troco depois acerta a conta da despesa. E pessoas honestas, todo mundo, ninguém leva... Era uma festa de comunidade, né? Exatamente. Tinha lá o chopp, você pagava... É mais ou menos aquela história de uma barraquinha que tinha lá eu não me lembro onde era, no Paraná, que não tinha ninguém cuidando da barraquinha, tinha frutas. Ah, sim, acho que tu falou uma coisa sobre isso. E aí tinha o que acontece? Tinha lá o valor, tinha a caixinha com o dinheiro, inclusive para você fazer o troco, e ninguém. O rapaz parou e disse, eu não acredito que eu estou vendo isso no Brasil. Né? Ele poderia simplesmente pegar as frutas e pegar o dinheiro. Tu sabe que... E olha que interessante, ele assim não o fez. Né? Comprou, pagou, pegou o seu troco e foi... Então, isso é o que tu falou, Roseli. A nossa moralidade sendo colocada em prática. Que tem que chegar uma hora para... Tem. E eu acho que quanto mais a gente divulga isso... Exato. Porque tem mais gente boa do que ruim. Sim. Só precisa divulgar isso. Temos que divulgar. Para que as pessoas se animem. Seguir como um exemplo. Seguir como exemplo e ver que isso é o modo correto. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque assim, buscando assim... a espiritualidade, não tem como a gente negar isso. Todos aqueles que trazem mensagens para o mundo, eles sempre dizem assim, ninguém nasce para ser mal, porque Deus existe. Então ninguém nasce para ser mal. O mal é uma escolha. O mal é uma escolha. Está dentro do livre-arbítrio. Mas tu não nasceu para fazer o mal. Na verdade, a pessoa que é maldosa, ou que faz esse tipo de coisa, ela é pouco inteligente. Não é inteligente, ela é ignorante. Ignorante, né? Ela porque ela vai devolver isso. Ela não tem conhecimento. E aí o que acontece? Ela vai ter escolhas, ela vai ter apoio, ela vai ter pessoas que vão aparecer na vida dela, que vão ter oportunidades de fazer escolhas corretas, porque até aqueles... Nós também somos ignorantes em milhares de situações ainda, né? Com certeza. Então, a gente sempre vai ter as oportunidades e sempre vamos estar amparados. Mas a pessoa ignorante é justamente essa pessoa que está dentro da situação de maldade. Né? Então ela precisa buscar conhecimento, escolher, fazer escolhas. Hoje eu vou ficar mais tranquilo, não vou trabalhar, vou ficar paradão aqui.
Sim. Esse tipo de coisa. Mas também. sabe que tem uma coisa assim que a gente não pode confundir liberdade com livre-arbítrio. Porque a liberdade, diferentemente de livre-arbítrio, é o seguinte: liberdade é a gente ter a nossa expressão no mundo externo. Eu posso fazer o que eu quero, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. E o livre-arbítrio tem a sua expressão, mas é comigo, é no meu interior. Eu posso fazer isso? Eu vou fazer aquela analogia que tu diz, é certo, é errado? Eu posso, claro que posso, tenho liberdade. Mas é coerente? O que eu ganho com isso? Me transformo, me mudo? Ele não. vai bem pro lado da moralidade, né? Exatamente. Então, o livre-arbítrio ele vai muito ao encontro disso, né? E como o Mauro colocou, nos dias que nós somos bombardeados do o que não é tão certo, o que não é fútil, e a gente meio que se contamina com isso. Ah, tudo bem, a Cláudia fez, não deve ter problema nenhum, vou fazer também. Mas é certo para mim isso ou não? A consequência vai vir. Pode ser que toda vantagem que tu tira de alguém, em algum momento isso vai voltar de alguma forma para reajustar. Não tem erro. Essa é uma lei divina de causa e efeito. Um exemplo assim muito prático é assim: alguém veio e faz uma fofoca para ti de alguém. Alguém veio e falou do Paulão para mim. Eu não preciso levar adiante. Tu vê, é uma escolha que eu tenho. Eu não preciso levar isso ali. A fofoca terminou em mim. Exatamente. Não vai adiante. Tinha uma história que dizia que passar pelas 3 peneiras. Ah, sim. Tu sabe as 3 peneiras? Primeira coisa, isso é verdade? Eu não tenho certeza, então. Já fica na primeira peneira. Na primeira. Segundo, você não vai prejudicar a pessoa? Provavelmente útil. vai. O problema ele vai. E a outra? É a Não utilidade. faço a menor ideia. É a utilidade. Isso aí vai construir alguma coisa eu boa. ganho alguma coisa. Isso, eu ganho alguma coisa com isso, se ele for adiante. Tu vai estar ajudando muito. Vai ajudar quem? Eu te diria o seguinte: o maior número deve convencer. Tem um fulano de tal que dá golpe, aí ele não paga, ele faz isso, faz aquilo. Eu não preciso denunciar ele. Mas se eu notar que ele está dando golpe em pessoas inocentes, eu vou dizer, não faça negócio com ele que ele vai te dar o golpe. Sim. Claro. Eu vou livrar as pessoas do golpe. Eu não estou acusando ele de nada, eu estou dizendo, olha, não faça que ele vai te dar um golpe. É que nós temos por obrigação, além de ser éticos e morais nessa nossa existência que nós estamos aqui, ajudar os outros. Essa é a parte, né? É o natural. É o natural, mas é o meu livre-arbítrio colocar em prática. E não deixar que o mal se sobreponha sobre o bem. Exatamente. Como o Mauro colocou, são exemplos que a gente tem que falar e divulgar. Sim, nós temos profissionais que vieram aqui, vêm aqui. Olha, então a gente divulga. Muito pouco conhecido, às vezes, bastante. Para quê? Para que seja divulgado. É a opção que nós tivemos como livre-arbítrio que nós escolhemos aqui no programa. Não é? Como nós poderíamos estar aqui fazendo um programa de fofoca. Sim. Que daria bastante. Mas daria... Daria muito mais audiência, talvez. Não é? Mas ia ficar rico. Rico. Já somos ricos, né? Mas, enfim. Então, essa é uma questão que nós optamos e é o nosso livre-arbítrio. Né? Tu vê, tem 2 situações que a gente pode analisar. Livre-arbítrio, escolhas, consequências daquilo que a gente já viveu. Quando uma criança nasce numa casa onde é violenta, onde tem crime, e ela, ao longo da sua vida, ela vai se tornar uma pessoa adulta e ela sai dessa vida, ela quer construir não e opta. ela não vai se deixar contaminar por isso. E tem o contrário, aquele que nasce num lar 100% retinho e se desvia. Tu vê como o ser humano é complexo? Para fazer um estudo do que ele está trazendo, não é a bagagem que ele traz. Ele traz registros. Dizem que no processo de quando se encaminha a reencarnação, por exemplo, uma família X, uma família de bem. Mas tem um cidadão lá no mundo do além que ele não era de bem. Então o que eles vão fazer? Vão dar uma oportunidade. Ele vai nascer naquela família que é de bem, ver se ele consegue. Não é uma lei de acerto, de ajuste? Sim, o casal se propôs a ajudar ele. Exato. Mas aí o cidadão nasce ali e ele começa a crescer igual os outros filhos, tudo normal. Mas depois você observa quando ele não dá certo. Se dá certo, tu não nota. Ele sucumbe das tendências que ele já tem, né? Então, se ele segue o caminho errado, tu viu, ó. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que veio num lar muito tumultuado,
Ele veio para talvez dar um exemplo e pacificar aquela casa. Exatamente. É o normal, eu até tenho observado algumas famílias que eu conheço, que não vem o caso de citar ninguém, né? Mas, que, por exemplo, de a criança, o filho, já crescido ou pequeno, não aceita o pai ou não aceita a mãe. Por que será? Eles tiveram uma intriga muito grande no passado e vieram junto para refazer. Só que não conseguem. Foi muito grande ou eles não tentam. Não tentam. Então, o filho que não se dá com o pai, que não consegue ver o pai, ou a mãe, isso é um absurdo, mas existe. Sabe que ontem a gente viu um tema, a gente fazendo o Evangelho no Lar, né? E daí apareceu uma frase que diz assim, não faça por ti, faça por mim. E quem dizia era Jesus. Dizia assim, não, era uma maneira, vai lá e te acerta lá com o teu irmão, com o teu parente, com o Zé, com o João, com o Pedro, com o Paulo, não por ti, por mim. Aí tu, opa, que reflexão, né? Que eu tô aqui para fazer um acerto, não é por mim, é por Jesus. Então, e é isso que Jesus nos dá como oportunidade, porque olha só, o nível de entendimento e de acertos que a gente sabe que essas questões, tanto como o Mauro colocou, uma pessoa iluminada que entra numa família desorganizada e tal, com problemas, como o contrário, uma família boa que vem lá, um irmãozinho que, meu Deus, causa o caos. Por que isso? São dívidas que a gente se comprometeu no passado, como tu bem falou, né? São o livre-arbítrio do passado vindo à tona agora. Tem uma consequência agora. Tem uma consequência agora. Não é só trabalhar isso. Não é só agora, o que eu vou colocar em prática dessa. E as outras? Tantas outras existências. Uma coisa muito interessante que tu me falou na semana passada, tu até podia falar um pouquinho, das 3 fugas de Pedro. Nossa, cara. Porque, tu vê, é livre-arbítrio, escolhas. Livre-arbítrio. Sabe que... é um livro, né? É um livro, né? É humanamente, demasiadamente humano. Esse livro, eu vou colocar, a gente vai colocar depois. Mas é interessante que lá ele fala das 3 negações de Pedro, que a gente sempre viu, né? Que são aquelas situações que Pedro negou Jesus, né? Mas não. A primeira vez que Pedro nega Jesus é quando Jesus estava montando os discípulos, ainda a ordem, ajudando, e Pedro diz, isso aí não é para mim. E pegou e foi embora e foi pescar. Ele era simplório demais. Né? Nossa, Pedro, isso aí não é para mim. E pegou e foi pescar lá na Galileia. Foi ao mundo. Ele tinha uma dívida com os romanos, conta no livro, e o bicho estava pegando pro lado dele, ele tinha que pagar, né? E ele, eu vou pescar, que o meu problema é com os romanos, não é com esse cara, ele vai salvar o mundo. Tantos quilos de peixe lá. E aí no meio da pescaria, pegando nada, ele, o que eu tô fazendo aqui, cara? O homem tá aí. O homem tá lá, é o cara que vai salvar o mundo, que se dane os romanos. Aí ele volta. E quando ele volta, ele já volta pedindo desculpa. Desculpa, eu tô arrependido. E Jesus, olha, só senta aí, que ele estava ensinando e fica quieto. Não, mas é que... Senta aí. Entra na fila. E aí ele entendeu, primeira vez. A segunda vez foi na crucificação. Ele não aguentou, porque ele disse, pô, tava aí para salvar o mundo... Falhou. E foge. E vão pegar a gente ainda. Ele foi embora. Né? Aí no meio do caminho que ele está fugindo, cai a consciência de novo. Eles, meu Deus do céu, tudo que eu aprendi, peraí. Aí ele volta. Aí ele encarna realmente como divulgador da doutrina do Cristo. Até ser preso. Quando ele vai negar pela 3ª vez, porque ele dá um jeitinho, ele e um amigo fogem lá, os romanos, ele já ia ser condenado na outra semana e tal, e ele foge. Não sou trouxa, mas no meio da fuga ele encontra Jesus, literalmente, que olha para ele e diz, o que tu tá fazendo, Pedro? Aí Pedro, mas eu fugi, porque eles vão me... Tá, entendi. Deixa que eu vou... Jesus vivo na frente dele. Aí ele volta, e o romano, olha, o que tu tá fazendo, Pedro? Tá voltando. Desculpa, eu fugi, mas agora... Tu é doido mesmo, né? Eu vou voltar. Aí o romano disse, mas nós vamos te matar amanhã. Diz, tudo certo, tudo tranquilo. Sem problema. Então, olha as 3 negações de Pedro. Durante muito tempo. Muito tempo. Mas então, olha só, na nossa vida, que até a gente estava conversando, quantas vezes a gente é Pedro? Nossa. Várias vezes. Pedro só foi 3. Tu vê como a gente tem oportunidades de escolha e a vida nos chama. Exato. E tu sabe que nunca vai faltar quem nos chame. Não. E nos mostre um caminho. Verdade. Sempre vai ter. Não, a gente está sempre amparado. A gente tem esse amparo. E claro que quando a gente está meio mal na vida, a gente tem que tomar a decisão de pedir ajuda. Sim.
levantar Mas a mão. assim, é uma decisão que eu tenho que tomar. É humilde, ser É, humilde. O humildade. livre-arbítrio de novo. O O livre-arbítrio. livre-arbítrio. Sabe que eu vou lembrar uma história, talvez a Cláudia se lembre, de uma colega que nós tivemos numa sala de estudo uma vez, e um dia ela chega e diz, pessoal, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Diz ela, eu não sei vocês, porque vocês nunca pedem ajuda, vocês estão sempre bem. Mas eu não estou legal. E aí, ela teve humildade. A partir daquele dia, era todo dia, pessoal, não estou bem, outro dia eu não estou bem. Claro. Que a gente aprendeu. Isso. Então, isso é na nossa vida, a gente entender que uma hora tem que levantar a mão. Gente, eu não estou bem, me ajuda aí. Para nós, enquanto estamos aqui na sociedade. E para Jesus? Ontem eu coloquei, até a gente podia botar no... Eu não terminei de ver ainda. Tem na Netflix uma minissérie, não sei se é quantos capítulos, 2 ou 3 capítulos, da Simone Biles. Porque... Como é que é o nome da minissérie? agora, Eu acho que é o nome dela mesmo. Acho que é Simone Biles, Simone mas é um Biles documentário. É né? o retorno de Simone Biles. Só Porque ela que eu não lembro o nome dela. sucumbiu naquele meio de exploração. Sim, sim. Porque assim, essas meninas ali da ginástica, principalmente as meninas da ginástica, se tu for pensar lá, aquelas romenas do passado, elas não tinham vida. Não. Era uma escravização total. É um E exagero. o psicológico, não existe o ser humano. A Simone Biles chegou a um ponto que ela pensou, eu não sou um ser humano, eu estou aqui só para fazer isso aí. Mas quem sou eu? E essas meninas não têm livre-arbítrio. Não. Elas Alguém estão ali, decide por elas. e assim, a própria mídia hoje é mais... tem um lado mais severo hoje, porque o mundo todo te cobra através das redes sociais. Porque tu tem que ser nota 10, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. As meninas mais antigas, lá dos anos 70 ainda, elas eram escravas, prisioneiras do próprio país. Tem uma história de uma que fugiu, se eu não me engano, na Isso, Olimpíada. Eu não me lembro agora como é que era, uma ginasta que, quando teve as Olimpíadas, né? Isso. Acho que foi quando teve Israel, inclusive no atentado, né? No meio ela fugiu. Então tu vai ver Mas é que... muito então, exigido, né? Isso. Então- E ali, o que elas estão... esqueceram do ser humano, que ali tem um ser humano que tem livre-arbítrio. Tudo bem, ela começou naquilo, é legal e tal, mas chega um ponto que não vale mais a pena, porque tu deixou de ser um ser humano. Então tem essa minissérie da Simone Biles ali, onde ela vai mostrar questões mentais. Olha que interessante. Então eu acho que é bem válido assistir, porque tu olha aquele glamour, tu pensa, meu Deus, ela é uma super heroína, ela Um escravo. estava ali assim, pedindo ajuda, pedindo socorro. E ela pediu ajuda, porque ela não ia aguentar. É só um momento ali e depois tu passa o resto da vida trabalhando. Mas o Mauro Né? o Mauro fez uma analogia agora que nos dias nossos da atualidade e nas empresas, nos trabalhos. Por isso que tu vê várias pessoas que trocam de trabalho seguido e tal. Por quê? Porque é uma questão que tu não consegue exercer o teu livre-arbítrio. Isso. Claro, nas empresas existem regras e têm que ser cumpridas. Mas na grande maioria, quase que escravos. Né? Então, ainda nos dias atuais, em alguns lugares do mundo, existe isso. E o que eu sempre digo até para o pessoal das empresas, assim, funcionários, às vezes, que não são lá muito bem remunerados, às vezes ele não pode sair daquela situação. Sim, claro. Mas não deixe de cuidar do espírito. Exato. Busque o outro lado também. Porque se tu buscar ajuda, tu tem disciplina também, a gente vai entender que precisa se preparar para algo melhor, mas cuida do espírito, porque uma oportunidade vai vir. Deus está ali, está cuidando da gente. Desde que o trabalho que eu estou fazendo eu não gosto, por exemplo. Mas faça o teu melhor. Ou melhor Que é sempre. o melhor naquele momento. Com certeza. Mas aí vem aquela questão que diz assim, eu não consigo exercer o meu livre-arbítrio. É no trabalho, é na vida pessoal, é nos relacionamentos. Então, olha como é interessante isso, né? O teu livre-arbítrio, as tuas escolhas. Como é que tu impõe as tuas escolhas? Acima do outro, tu vai fazer o que eu quero. Não, aí não peraí. Mas existe muito isso. E se não fizer, a gente briga. Como assim? É que o teu direito termina no começo do direito do outro. Deveria ser. Exatamente. Assim, Isso é da lei da liberdade. É a lei da liberdade. Isso aí é. Então, olha como o livre-arbítrio Tem é os uma, deveres, ela é uma né? questão. E quando Jesus estava aqui, olha que interessante, quando ele recruta todos aqueles discípulos fantásticos, né? Um pior e outro ruim. Porque se parar e analisar, Pedro, pelo amor de Deus,
Mateus, Deus o livre, né? Eu acho que o menos ruinzinho era João. Olha, eu classificando os discípulos. Eu julgando, mas naquela época. Tinha cultura. Mateus. Mas dois. E aí Jesus pega e vê o melhor deles, mas ele deixa eles colocar o livre-arbítrio deles em prática. Ele nunca disse, Pedro, para de ser briguento. Ele nunca disse isso. Exerce. Mas só que o problema que nós temos, o nosso normal é ver o defeito da pessoa. Exato. E o que Jesus viu? Viu o lado bom. Só o lado bom de Pedro. O Pedro é um pescador grosseiro, mas é gente boa. E tanto é que a pedra da igreja que Jesus quis fundamentar foi com quem? Com Pedro. Nós temos que aprender a ver o lado bom das pessoas. Exato. A gente vê o contrário. A gente viu o lado bom. Essa aí é a sexta virtude do Sermão da Montanha, que é a espontaneidade do ser. E a pureza do olhar também. Tu olhar o que o outro tem de bom. Exato. É a sexta agora virtude. Essa ciência que avalia o estado físico da pessoa, a saúde, pelo olho, né? A íris. A íris? Viu? Quer dizer, o olhar no olho é muito sério o negócio. A gente não trouxe um iridólogo? Sim, ele veio falar mas ele funciona. Então, quando o cara diz que fechamos olhando um olho, ali está a verdade. Pode ser que tu não veja, mas tem quem sabe. Isso ali é um registro fantástico. Uma questão que a gente pode pensar também. As digitais mais precisas estão no olho mais preciso no olho que no dedo. Uma coisa que a gente pode abordar no tema do livre-arbítrio: existe sorte ou é trabalho? Ou é disciplina? Porque alguém, será que tem sorte? Nasceu com sorte? Acho que não. Não. Acho que ela tem que construir isso aí. Ele tem o mérito. Porque senão, essa sorte seria ali um determinismo, talvez. A sorte, se a gente acredita em Deus, a gente já está chamando ele de injusto de novo, né? Porque, para ele tudo, e para mim nada. Não é. Não. Deus é esse. Por que eu coloco isso? Porque no mundo sempre tiveram os profetas que traziam profecias. Mas o que eram as profecias? Eram avisos que diziam o seguinte: se vocês continuarem vivendo dessa forma, vai acontecer isso. Muda. Ou seja, vocês têm que rever as questões, o que vocês estão escolhendo, para mudar o futuro. A função da profecia seria isso. E cada um pode fazer a profecia da sua vida, né? Mas eles entendiam como era prever o futuro. Isso, eles achavam que era fixo. Isso. Era algo que não era, mudaria, que ia acontecer mesmo. Ia acontecer, não, é para ser mudado. Para ser mudado. A profecia está dizendo assim, ó, o caminho que você... Ali na frente tem um abismo. Se tu continuar caminhando aqui, vai tu cai ali. Vai cair ali. Então, muda o caminho. Muda o teu caminho, perfeito. Esse é o sentido das profecias. Por isso que para algumas pessoas dava tão certo e eles até enriqueciam ou mudavam, né? E para outros não dava certo. Mudou o teu caminho? Não mudou. É isso aí, avaliar a própria vida, identificar exatamente aonde que está acontecendo coisas que tu não gosta, ou que, né, a que área que não está indo bem. Isso. E aí poder fazer novas escolhas, porque, claro, sempre vai ter algo que você está resgatando, reajustando. Mas a mudança depende de ti ali, tu pode mudar na hora. A gente já sabe que alguma coisa pode estar determinada para acontecer na encarnação, mas a depender do teu crescimento, da obra, da tua fé, exatamente, tu vai amenizar ou isso vai acabar nem acontecendo. Ou seja, tu tá com a dívida do passado, mas se tu trabalhar direitinho, tu vai tirar o juro. Tira o juro. Tira o juro. Não, na verdade... já é um bom negócio. Vai ter juro. Já dá uma aliviada. O que a gente tem que ter em mente é que a gente pode mudar o futuro. Exato. Claro. Através das escolhas. É nós que criamos o futuro. Agora tu Na falou... verdade, nós fizemos o nosso futuro. Tu falou uma questão, Mauro, de escolha, e eu vou entrar aqui, ó, eu vou mostrar esse livro aqui que eu comprei, que quando eu comprei lá em casa todo mundo deu risada, chama Um Dia Sem Reclamar. Né? É meu livro de cabeceira, e eu olho, eu estou tentando seguir aqui, fantástico esse livro aqui do Davi Lago e do Marcelo Gallup, e é interessante. E quando ele entra nas questões de não reclamar, tem uma parte aqui que ele fala reivindicar ou agradecer, ele faz um questionamento. E aqui ele conta a história de Forrest Gump, que é uma história verdadeira, né? O filme lá que o ator lá, o Tom Hanks interpretou, é verdadeiro, o Forrest Gump existiu mesmo. E olha que interessante, a história é a seguinte, era um menino que ele teve uma paralisia, né, que ele usou
um dispositivo, na época, eu não me lembro o nome, que era para as pernas, ele não caminhava direito, para poder caminhar. E ele sofreu bullying, ele era chamado de robô, ele não conseguia correr, enfim, ele sofreu muito na infância, né? E tinha problemas, né, mentais. E sem querer, por um engano, ele se alista no Vietnã, no exército, e vai para o Vietnã. Com as pernas mecânicas? Não, ele já tinha tirado, ele tirou com 17 para 18, mas caminhava todo errado ainda, né? Enfim. Era tipo órtese, né? Uma órtese, isso, mas muito antiga isso, né? Sim. E aí lá no Vietnã ele ainda acaba sendo um herói de guerra porque ele salva algumas pessoas e volta com uma medalha, como herói. E o sargento dele pisa numa mina e perde as 2 pernas. O sargento Dan. Exatamente. Né? E aí ele volta pra cá e aí os dois acabam se encontrando. Melhor dizendo, Tenente Dan. Tenente Dan, exato. E aí ele volta pra cá e os dois se encontram. Um recebendo medalhas do presidente e o sargento reivindicando, dizendo, cadê minhas pernas? Que ele queria pernas mecânicas, porque ele ficou sem perna. Sim. E aí, entende? Olha que interessante. Um agradecendo pela oportunidade que no passado foi chamado de robô, com bullying, e ele acaba virando um herói e agradece pela divina oportunidade de um engano. Quando entrevistam eles, e como é que tu tomou a iniciativa de ir pro Vietnã? Eles, foi um engano. Eu nem sabia. Nem sabia. E o outro lamuriando porque não tinha pernas. Então, olha que interessante o teu livre-arbítrio sendo colocado em prática. Os dois tiveram a iniciativa de ir para lá. Eles tiveram a iniciativa ou o outro foi porque era forçado aí? Um foi por engano, né? E porque o outro... Se o cara é militar, às vezes ele tem que ir. Mas tu entende a situação que te acometeu? E daí? O pós de uma decisão que tu teve do teu livre-arbítrio. Né? Então é isso que é interessante, né? Então ele diz o seguinte, ó, acaso você tome uma decisão que não seja confortável ou seja errada, assuma os seus riscos. Não foi o Tom Hanks lá, né? O menino lá que teve a questão com o sargento, mas ele não admitia. Quem teve a situação e o seu livre-arbítrio foi ele. Isso até me lembrou de um outro filme, mas antes de falar desse filme, que é muito interessante, que é também uma história verídica, pode ser que seja um determinismo, e pode ser o único determinismo, que nós vamos nascer e morrer. Isso aí é certo. Isso é certo. Isso. Agora, cabe a nós escolher como é que nós vamos usar esse tempo que a gente tem aí entre o nascer e o morrer. E o filme esse que eu queria falar era do Último Homem. Até o Último Homem, que é uma história verídica. Também. E ele é médico, ele vai para a Segunda Guerra Mundial, mas ele diz, eu não vou matar ninguém, eu vou lá para salvar. Eu não vou pegar em armas. Isso, né? não vou. Só que ele se incomodou muito, ele foi até preso. Sim, foi julgado. Porque tu era obrigado a ir e guerrear. Armas. Ele não foi. E esse homem, ele virou um herói também. E ele foi reconhecido por todos pelo trabalho que ele desenvolveu. Esse filme vale muito a pena assistir, porque no final mostra ele, já velhinho, bem no finalzinho do filme, o cidadão mesmo que viveu, e todas as famílias, todas aquelas pessoas que ele salvou, que foram reunindo e fazer uma homenagem para ele. Uma coisa muito bonita. Tem uma cena... E tu vê, ele colocou um propósito dele na prática. Só que era muito difícil isso. Na época, para ser Ele aceito. tinha o livre-arbítrio. Não, eu vou. E ele enfrentou o mundo. Tem uma cena colocar o propósito. Tem uma cena desse filme que é muito linda, né? Porque, que nem o Mauro falou, ele foi lá e saiu uma árvore, ele resgatou não sei quantas pessoas, né? E é uma montanha, né? E aí, no terceiro, quarto dia de confronto, não minto, era no sábado. E no sábado, como ele era adventista do 7º dia, ele não trabalhava. Tinha mais isso. E aí o comandante dele pediu, o sargento pediu, por favor. E ele, tá bom, eu vou, né? E aí tá toda a tropa esperando para subir. Aí o comandante, por que não subiram ainda? Ele diz assim, a gente tá esperando o soldado DOS rezar. Isso. Ele tava fazendo uma prece. Isso. E o pessoal disse, por que não subiram ainda? Deixa o homem rezar, depois a gente sobe. Tu vê como tu tem o teu livre-arbítrio. E que pode influenciar. Tu vai influenciar. E tu tem que ter muita força para seguir. Nossa. Olha no caso dele como foi difícil. Foi extremamente difícil. Né? Uma coisa que ele teve que ter muita força espiritual. Sim, sim. Porque ele tinha, na verdade, um propósito. Né?
E no nosso dia a dia, né, como a gente sempre comenta, vão acontecer os desafios, sejam eles familiares, sejam eles, né, pessoais, sociais, trabalho, né? Então a gente vê, a gente brinca sempre com de haja paciência, né? Mas é essa a ideia. Mas é que às vezes a pessoa não tem determinação. Ela decide qualquer coisa que aconteça errado já cai fora. Assim, já mudou o trajeto, já mudou. Aí também fica difícil, né? Quando você assume toma uma decisão, tu tem que ser firme naquilo. Isso aí é a 8ª virtude do Sermão da Montanha, Olha, perseverança. Se nós não tivéssemos tido perseverança em superar as dificuldades, nós não estaríamos completando semana que vem 2 anos de programa Aprendizes, né? Então nós vamos fazer algumas comemorações ao decorrer desse mês. 2 anos de programa Aprendiz. Isso é perseverar, eu vejo que a gente né? continua sendo aprendiz. Sempre seremos Eternos. Jamais, não, né? Nessa, vamos voltar na Não é um outra. problema, né? Mas é uma verdade. Então, já pensou na próxima, a gente vai, olha, vamos fazer isso e um programa. Sim, De novo, a gente vai fazendo um programa. Quem sabe a gente já não determinou isso em outras vidas, né? Pois é. Tu vê que tem uma coisa dentro da lei de causa e efeito. Livre-arbítrio Na lei de causa e efeito. Perfeito. Às vezes a vida traz para nós coisas para nós vivermos, mas são provas. Certo. Que a gente vai ter que fazer uma leitura da nossa vida, das nossas escolhas, para que a gente consiga modificar alguma coisa. E às vezes tem pessoas, por exemplo, que não estão bem aqui, elas mudam de cidade. O problema vai junto. É que ela não detectou que ela está dentro dela, ela precisa fazer uma mudança. Aí ela vai lá para outra cidade, quando ela vê, ela está no meio do imbróglio de novo. Igual. E ela vai mudar até perceber, mudar de cidade no caso, até perceber que é interno a coisa. Porque a vida te trouxe algo que pode ser uma consequência já de escolhas do passado, que agora é uma lei de causa e efeito. Tu tem que mudar para te libertar, para abrir os caminhos da tua vida. Aqui tem um livro que eu não li ainda, mas dizem que é muito bom, que o título é Aonde Quer Que Você Vá, é Você Que Está Lá. É você que está lá. Nossa. Por isso me lembrei agora. Isso. Não, é fantástico, porque uma vez a gente comentou assim, se eu estou aqui no Brasil, eu encarnei aqui, eu nasci aqui, eu não nasci no lugar errado, eu não nasci na família. Não. Porque, eu podia ter nascido na Suíça. Que baita negócio. Não, mas eu tô aqui. Por quê? Porque esse ajuste, né? Mas aí existe uma situação, eu mudo de cidade, mudo de país, a situação vai se assemelhar lá. Por quê? Porque é o ajuste que eu tenho que fazer, seja ele, né, com essa questão aqui. Você nasceu aqui, você precisa aprender algumas coisas aqui e ajudar algumas pessoas aqui. Exatamente. Na grande maioria das vezes, é eu que tenho que aprender. E a gente não faz essa reflexão na maioria das vezes, o que eu aprendi com essa tragédia? Sabe que tem uma coisa que a gente pode fazer uma separação. Muitas vezes se usa o termo ação e reação. Só que ação e reação, dentro da lei da física, é uma reação proporcional à ação. Vai ser a mesma coisa. Sim. Seria mais ou menos como a lei de Talião. Olho por olho, Sim, dente por dente. eu dou um tapa, levo o outro. Isso aí. Na lei de causa e efeito é diferente. Exatamente. Tu vai trazer uma consequência para a tua vida. Mas vai depender de como tu vai viver, vai ter um efeito do passado. Se tu tem o discernimento do bem e do mal e tu faz escolhas do bem, tu vai mudar aquilo que tu trouxe. Tu ameniza. Então essa é a diferença que tem de ação e reação para a lei de causa e efeito. Tem uma causa que gera um efeito, mas eu posso mudar o efeito dessa causa. Um conhecido meu ele sabia que numa vida anterior ele tinha dado uma facada numa pessoa e ele tinha que levar uma facada. Porque ele isso seria. E aí o que aconteceu? Ele foi um cara bom, ele fez muita coisa boa. Ele teve que fazer a cirurgia. Foi uma facada com anestesia. Isso. Então, olha ali a causa, né? Mas é aquilo que uma deu uma amenizada, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho muito interessante é que o exemplo arrasta. Isso. Quando a gente se torna uma pessoa melhor, com essas mudanças que a gente está falando, né? Com o livre-arbítrio, olha, eu quero mudar. E a gente começa a fazer, a gente arrasta pelo exemplo. Né? Eu me lembrei de uma história agora, de um senhorzinho numa determinada cidade, ele se aposentou e tal, e ele morava num final de rua, né?
E tinham várias casas e ele era muito bagunçado, muitas folhas e tal. E ele todo dia varria a rua toda, aquele pedaço todo. Varria, juntava, assim, organizava os lixos e tal. E o pessoal no começo disse, olha, esse velho doido, não tem mal o que fazer, não fica limpando a rua aí. É uma bênção. Né? Mas enfim, foi começando. O que aconteceu meses depois? Todo mundo limpava a rua. Fizeram um lugarzinho lá que botavam umas vassouras, umas 3, 4 vassouras, pazinhas, aí você olhava, ué, o que é isso? Para varrer a rua. Ele era um missionário. Entendeu? O exemplo arrasta. Um amigo meu, ele tinha uma casa num bairro afastadinho aqui de Caxias. E ele plantou na rua, foi feita a calçada e deixaram os quadradinhos, ele plantou, anda plantar flor, ele plantou laranjeiras. Laranjeiras. Olha só. Eles ficaram assim, mas tu não vai comer nenhuma dessas aí, homem. Mas essa era a ideia. Mas não é pra mim. Essa eu já tenho dentro do meu pátio. E as laranjeiras cresceram e até ele me contou que até os passarinhos comigo. Os pedreiros em outras obras trabalhando, vinham ali que tiravam elas meia verde ainda para comer. O que aconteceu? Os caras que moram do outro lado, que já moravam ali, que nunca plantavam nada, também plantaram. Olha o exemplo. Aí todo mundo plantou na rua. Por isso que a gente pode pensar assim, a lei de causa e efeito, ela te traz consequências do passado, mas não é castigo. Não. O que Deus quer da gente é que a gente aprenda, se liberte, seja feliz. Isso é a lei de causa e efeito. Através do livre-arbítrio, de escolhas corretas. E como diz o livro do Paulo, pague a conta sem reclamar. Paga a conta sem reclamar. É uma coisa assim. Foi uma escolha minha, né? Não reclamar. Gente, é difícil não reclamar. Entendeu? Eu sou um cara muito reclamão, então eu tento ter me ajudado, né? Eu tenho mais pessoas que me ajudam, né? Enfim, mas como é difícil, porque faz parte da nossa natureza e da nossa cultura reclamar. Só que quando começa a entender assim, ó, peraí, quantas vezes Jesus reclamou? Olha, é que ele teve paciência. Nossa! Uma coisa que serve como uma reflexão para nós levarmos para a semana, para os nossos web ouvintes levarem para a semana. Qual é a causa das nossas atuais aflições? Nossa! Pensarmos um pouquinho, a gente tem Onde é que nós erramos? a gente tem que parar e fazer uma reflexão, porque muitas dessas aflições podem ser desta vida. Por exemplo, como é que está a minha saúde hoje? Se ela não está bem, os problemas que eu tenho, o que eu andei fazendo para que a minha saúde não esteja boa? Os meus relacionamentos, como é que eu estou me relacionando com as pessoas, se não estão bom, o porquê? A minha vida financeira também, as consequências. Se hoje eu estou na pindaíba, o que eu fiz até hoje para mudar e o que eu posso fazer também. Então é uma reflexão. Como está o meu conhecimento? Como é que eu estou na questão cultural ou na sabedoria também espiritual? Porque é uma reflexão que a gente parar para refletir. Como é que eu estou vivendo hoje e por que está assim? Isso é muito importante. Com certeza, é o que vai determinar o teu futuro, né? Porque a gente tem a tendência a pensar sempre é algo que eu fiz no passado, mas toda a ação que a gente tem hoje, ela vai repercutir de alguma forma, não tem como. Aquela pessoa que diz, só eu aqui apagando a luz ou cuidando para não gastar água, coisas do tipo, não vai fazer diferença no mundo. Vai fazer diferença no mundo. Faz a diferença, porque você vai ter a consequência a partir da sua ação, da sua atitude. E a gente sabe que é herdeiro do mundo, né? A gente que vai herdar o mundo que a gente está construindo. E o mundo interno é a mesma coisa. Tem uma palavrinha que a gente precisa tirar do nosso vocabulário. Não pode existir no nosso caminho, que é a palavra se. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse trabalhado, se eu não tivesse brigado. Não existe o se. É daqui para frente. Faz. É sempre esquece daqui para frente. Esquece. É que nem o cara aquele que disse, se eu tivesse ouvido o meu pai quando eu tinha 15 anos, eu poderia estar muito rico hoje. Mas aí o que teu pai te disse? Eu não ouvi. Meu Deus. Não ouvi. Mas olha o que o Mauro falou, interessante. Para e analisa o seguinte, a missão que Saulo teve, né? Se ele tivesse preocupado com o passado, depois que ele pega aquela missão dele, né? Ele tivesse se lembrado, ou se preocupado do passado ou o que ele fez, ele ia conseguir fazer a missão dele. Ele ia paralisar, porque ele ia ficar na culpa, Isso é determinação. E daí ele disse assim,
E aí alguém pergunta, André, acho que pergunta para ele, tá, mas tudo que tu fez, tá lá no passado. Depois eu vejo. Isso vai ter um acerto, vai ter uma consequência. Mas agora, tu vê que ele decidiu fazer uma plantação diferente a partir de agora. Bingo, exatamente. Ele vai ter que reajustar, mas claro. se ele plantar diferente... E tu sabe qual é que é o pensamento novo? Apesar do meu chefe, eu vou fazer melhor. Eu vou... Apesar da minha pindaíba agora, eu vou superar. Exato. Então, apesar de, eu vou mas fazer ele fez melhor. o certo, o passado pertence ao passado. Vai ter que ter um ajuste. Não. Mas eu posso fazer um futuro diferente. Pode. E aí quantas vezes a gente aprende a dizer assim, ó, eu agradeço, eu atraio a prosperidade, eu atraio as coisas boas. A gente já é negativo por natureza, né? Ah, não vai dar certo. Peraí, não. Vamos ser um pouco mais positivo. Vamos acreditar em nós. Ah, mas lá no passado. Passado é passado. A gente vai entender que isso vai ser uma correção. E uma coisa importante, não permita que o meio te domine. Boa. Tu não pode Ótimo. permitir isso. E se tu prestar atenção na vida, aí tu tem que parar e dar uma olhadinha, porque às vezes a gente não vê a vida passar. Sempre vai ter uma oportunidade. Sempre tem. Mas se tu tiver focado só no negativo, sempre tem uma oportunidade. E tu não pode deixar que o meio que tu vive te destrua. Tu é muito grande. Nossa, e nós temos um potencial fantástico. Só que o que acontece? Primeiro, a gente, na questão do livre-arbítrio, a gente se boicota, vamos dizer assim, essa é a palavra, se boicota. Ah, eu não acredito em mim, eu não mereço, eu não sei. As crenças limitantes que a Emineia trabalhou muito. Nossa, a Emineia trabalhou muito. São essas... Não, eu posso sim, eu mereço. Né? Vem até mim. Só que daí o que acontece? Eu já tenho esses pensamentos negativos, eu me boicoto. O que Jesus dizia? Eu sou. Eu sou. Então essa palavra tem poder. Exato. Então a gente tem essas divinas oportunidades, só que nessa lei de causa e efeito, como a Claudinha falou, né? O plantio é livre. Isso. Mas a colheita é obrigatória. Vou plantar o quê? E ainda a gente tem dentro disso a bênção divina, que o livre-arbítrio já é uma bênção, a lei de causa e efeito é outra bênção, porque a gente vai ter a justiça de eu construo, a minha vida é a partir de mim, não tem mais ninguém, não depende de ninguém, é só eu. E ainda tem a misericórdia divina dentro de tudo isso, que ela sempre te encontra trabalhando, estudando, tentando melhorar. A dívida não é só o juro que corta a dívida também. Corta a dívida. E tem uma coisa, e às vezes a gente arruma desculpa. Nossa. Às vezes a gente diz assim, a ocasião faz o ladrão. Não é assim. Não. É o ladrão que faz a ocasião. A gente tem a mania de culpar os outros. Isso. A dívida da gente, você vai prestar conta sozinho, esquece os outros, a conta tua é tua. Não, isso que tu falou é interessante, né? A gente acha que quando partir dessa vai ter alguém esperando lá com uma mesa, um advogado para julgar a gente. Olha, é nós com nós mesmos. Tá tudo registrado já. Porque tu pode mentir para todo mundo, né? Vai lá não. Mas para ti mesmo fica difícil. E claro que tem escolhas, e a vida vai te trazer isso, que são difíceis. Mas Jesus já ensinava assim, e essa é uma escolha difícil, pagar o mal com o bem. Nossa. Essa é a melhor escolha que tu pode fazer para a tua vida. Não fazer como a lei do talião, pagar o mal com o bem. Vamos supor, tem aquela pessoa que te faz mal, claro, tu não vai lá abraçar a pessoa, mas não deseje o mal. Sim. Porque se tu desejar o mal, tu está desejando o mal para ti. Então veja, tu tem que ter essa liberdade de fazer uma escolha que não te prejudique, mas tem que ser muito inteligente isso, porque a moeda de troca é sempre o bem. Não importa o que te fizeram. Foi uma perda financeira, esquece. Se não dá para resolver através da justiça dos homens, entrega para Deus, isso aí. porque esse dinheiro vai voltar. Agora, Se tu ficar preso na tua perda financeira, tu vai te acabar ali. Então paga o mal sempre com o bem. É a melhor escolha que tu pode fazer na vida. Né? Quando tu faz isso, tu tá tentando, pelo menos, se manter no fluxo de Deus. O fluxo, a abundância. Aí, exatamente. Exato. E aí tu vai ter abundância de tudo. Sim. Aquilo ali não vai te fazer Não, falta. não vai. Porque se tu tá trabalhando no bem, tu vai receber recompensa.
não é só aqui, não é só lá que tu recebe, é aqui também, porque aqui faz parte da caminhada. Sim. É uma parte e é uma questão que a gente ainda não compreendeu direito, que Jesus falou, que diz assim, pedi e obtereis. Mas como é que a gente pede? Eu gostaria muito disso, mas e o Mauro que se dane no meio do caminho, eu ainda tô pedindo. Mas eu não perdoo ele, que é o que tu falou. Peraí, o que eu estou pedindo de coração? É que eu me transforme, me ajuda. Né? A gente tem vários relatos que a gente vê aqui de pessoas que nos ensinaram a focar, olha, esquece isso, põe o problema numa caixinha tal, o financeiro que a gente falou aqui, foco aqui, porque daí a tua vida melhora, a tua saúde melhora. Né? O nosso livre-arbítrio ele vai ser comandado dessa forma. Não fica carregando coisas do passado, mágoas, nossa, perdas, só adoece. coisa errada que tu fez. Só adoece. Isso não vai resolver nada. E veja como existe uma mecânica que a gente precisa entender, e é muito importante, quando a gente fala de lei de causa e efeito. A gente está vivendo hoje, certamente, consequências do passado, a gente faz escolhas, a gente ameniza, mas a gente tem que se lembrar que existe um futuro. E as nossas escolhas não são só para a matéria, também para o outro lado da vida. Com certeza. A gente também tem que fazer escolhas para lá. Porque a gente sabe que é uma bagagem que nós vamos levar por outro lado, é do que nós praticamos aqui. Exatamente. Claro, nessa existência corpórea. E o que nós vamos adentrar lá? Que bagagem a gente vai ter levado, né, Mauro? É justamente isso que tu falou. O melhoramento. Como é que nós vamos sair daqui? Imagina a quantidade de, digamos assim, amigos que te recepcionam no plano espiritual. Sim. Quando tu tem uma vida, pelo menos na tentativa de fazer o bem, de ajudar pessoas, doar um pouquinho do seu tempo, né? Porque tu vai construindo lá a partir daqui. Até os animais nos recebem do outro lado. Se tu tratou bem eles não vão te morder lá do outro lado. Então veja, faça o bem que não. Tudo aquilo que Jesus ensinou, a serenidade, a bondade, a compaixão, são as melhores escolhas para a tua sequência. E a gente tem exemplos, mas não é assim, não funciona, dá certo, né? Mas às vezes a gente vê pessoas que falam, mas lá uma vez ele disse essa ofensa a alguém. Uma palavra que a pessoa falou assim. Nossa, e guarda essa mágoa por. Guarda por muitos anos. Esse é um atraso assim impecável. É porque o que não faz. O outro já até está vivendo a vida dele. Nem tu guarda lembra, ti, né? Sim, tu armazena aí. Então, essas questões que a gente vai entendendo que o livre-arbítrio, né, a lei de causa e efeito que a gente tem, ela começa primeiramente com a gente. Sendo colocado em prática. Com certeza. Tudo começa por nós. Tudo começa com nós. E aí o que acontece? A gente acaba no nosso dia a dia esquecendo de fazer outras coisas que implicam com o livre-arbítrio. Agradecimento. Agradecimento. Né? A lei do retorno a gente vai entendendo que é causa e efeito. Como é que funciona isso? Mas começa com o livre-arbítrio. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Mas aquela pessoa que falou uma vez, não alimente aquilo que você não quer que cresça. Por que você alimenta uma mágoa? Isso. Uma ofensa que alguém te fez, tu fica sempre imaginando uma resposta. Mas aí vem uma questão, Rosalino, que assim, eu até entendo, mas eu não consigo me libertar disso. Eu não esqueço. Aí a gente mostrou vários profissionais nesse programa aqui que tem técnicas, tem ajuda, que fazem essa ajuda. Só que nós somos limitantes em buscar essa ajuda, primeiro, somos egoístas, vaidosos, né? Não preciso de ajuda. E estou com aquilo lá dentro, né? Então, assim, são profissionais que vieram aqui do programa que tem técnicas, fundamentos. Basta o quê? Dar o primeiro passo. Eu vou atrás, eu quero. A gente tem que ter Simone, me espera. A escolha... a Simone fazer escolhas para que a gente consiga botar na nossa vida todos esses terapeutas que aqui passaram. Porque se a gente pensar em livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, a gente pode fazer uma reflexão assim. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei, mas eu ainda estou plantando. Para colher... Eu ainda estou plantando. Então, que hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem. E amanhã eu vou colher o que eu planto hoje. Então eu tenho que pensar nisso. Tá bom o que eu estou colhendo? Não tá bom? Eu já tenho que, na minha atuação, plantar diferente. Exato. Porque vai colher de novo. A vida não para. A colheita vai chegar. A vida não para. A vida não para. É incessante. Mais ou menos igual o nosso tempo de hoje. Que nós chegamos, não para. E a gente chegou ao final de mais um programa aqui na Rede Chimarrão. Faltou umas pílulas. Faltou umas pílulas de mal. Faltou ir entrar no assunto do casamento. Não deu. Fica para próxima. É um programa inteiro sobre isso.
Sendo assim, a gente chega ao final de mais um programa Aprendizes aqui na Rede Chimarrão. Como sempre, agradecemos primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propôs a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Agradecemos aos nossos web ouvintes de coração pela paciência, pelo carinho, pela participação. A todos estejam uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. E muita luz.